Fábio, a gente trouxe aí, né, até as falas agora há pouco em relação a Jerome Powell ontem. Hoje ele deve repetir praticamente, acho que não deve haver surpresa ali em relação ao discurso dele no Senado, né? Deve vir em muito, acho que basicamente igual o que aconteceu ontem. Porém, a sinalização maior, eu acho, que traz ali é que ele traz, né, reafirma que deve continuar subindo juros nos Estados Unidos, principalmente para se chegar à meta, né, de inflação aí em 2%. Primeiro lugar, são várias perguntas que eu quero fazer em relação a esse tema com você, mas você acha, né, que seja possível realmente chegar a essa meta de 2%? Há uma grande discussão em relação a este comportamento da pressão inflacionária que mudou, né, diante dos últimos acontecimentos, tanto de pandemia e também em relação à Covid. Há uma resistência, uma resiliência, talvez, nesse comportamento inflacionário. É factível, né, seria possível chegar a esses 2%, que é a meta atual hoje dos Estados Unidos, e chegar a esse patamar, subindo juros de fato, né, pode acabar trazendo aí uma recessão maior do que o próprio mercado trazia ali, uma sinalização. Como que você enxerga todo esse desafio da política monetária americana? Olha, Paula, chegar aos 2% é muito possível, depende da velocidade que você quer atingir isso. Porque mantendo os juros nos níveis atuais de 5,25, provavelmente para o final do ano que vem, ou seja, outubro de 2024, a inflação está na meta. É só olhar a matemática. A gente pega agora, em julho, quando olhar a inflação de 12 meses, o pico da inflação, que foi julho do ano passado, sai da ponderação. Então, isso já começa a aliviar para frente. Se o verão aqui nos Estados Unidos não tiver um pico de inflação de novo, e quando eu digo pico, não olhando para 8%, 9% como foi ano passado, mas ela voltar a subir por causa de pressão de serviços nesse período e ser o acruado maior do ano, é possível ser até um pouco mais cedo. Agora, a pergunta que a gente tem que se fazer é onde está o equilíbrio entre manter os juros altos para a inflação continuar caindo ou até subir um pouco mais os juros sem colapsar a economia. Hoje a gente vê o dado de pedidos de seguro-desemprego se mantendo acima dos 260 mil pedidos. A média que no começo do mês estava em 230 mil já subiu para 252 mil e vamos ver agora no começo do mês que vem como isso vai bater no desemprego. Então você começa a ter aquele equilíbrio de variáveis que eu vou chegar na meta, mas quanto que eu vou comprometer de atividade para fazer isso? Porque a gente sabe, por enquanto, ninguém reclama da taxa de juros porque o emprego está em abundância. A partir do momento que começa a ter desemprego alto, se esse dado de desemprego tica meio para cima, 0,8 para cima e chega em 4%, começa a ter a chiadeira, porque é político, ano que vem tem eleição, e realmente empresário começa a reclamar. É a mesma cadeia de problemas que a gente está vendo no Brasil em relação à política do Banco Central versus economia e vontade do governo. E falando aqui, tem algumas questões também para você, principalmente porque a gente tem visto o Jerome Powell ontem dando algumas sinalizações na Câmara. Provavelmente hoje ele vai na mesma linha. Depois de ter falado depois, né, da reunião do FONC sobre essa pausa no aperto monetário. Ontem ele falou que mais dois apertos, mais duas altas não são um mau palpite, né? O mercado talvez não estivesse esperando essas duas altas, né? E agora vieram da boca do presidente do Banco Central. Nesse cenário que você muito bem comentou aí, de uma inflação ainda resiliente, do mercado de trabalho ainda resiliente, elevar o juro, que sejam duas de 0,25 a um patamar mais restritivo, não pode ser um problema aí para a economia americana? Com certeza pode ser um problema. Eu acho que o que o mercado não gostou e até agora ninguém entendeu é porque pausou. Se você sabe que você vai precisar subir, se você está vendo um problema, essa pausa não condiz com a fala dele de pausamos para esperar para ver o efeito. Ora,
Se você pausou para esperar ver o efeito e você está vendo que o efeito não foi aquele que você gostaria e você vai precisar aumentar, você acha que não é correto pensar que você errou ao pausar? Você não deveria, de repente, ter pausado. Como se a gente for olhar para trás, e aí eu não gosto de fazer análises do passado, porque isso aí é engenheiro de obra feita, é meio feio, mas por que você desacelerou a alta, sabendo que o problema era latente? Por que você foi de 0,75 para 0,25 em 2 reuniões, e agora você está vendo que não foi efetivo fazer isso? O grande problema, Felipe, e isso tem que ser exposto, tanto o Banco Central Europeu, o Fed, Banco Central Inglês, estão tomando uma surra na administração da inflação, diferentemente do Banco Central Brasileiro, que está fazendo um trabalho correto e está ganhando capital para poder cortar os juros rápido e forte, em vez de fazer a conta-gotas, como muitos esperavam. Então, eu acredito que a história vai deixar claro para o final do ano que vem, em 2025, que o grande banco central dessa história toda foi o brasileiro, que fez direito o que tinha que fazer para corrigir um erro, que foi os juros a 2%, numa condição que não tinha como não fazer. E os outros estão aprendendo no caminho. Fed, Banco Central Inglês, que subiu 50 hoje, e o Banco Central Europeu, eles estão mais patinando e passando pouca confiança do que o Roberto Campos e o time dele têm feito no Banco Central Brasileiro, que percebam, nenhum especialista, nenhum economista, nenhum cara sério questiona. Quem que questiona? Empresário e político. Fica aí para você ver a diferença.